Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo. Nesse segundo vídeo nós vamos estudar essa parte da lousa. Se você não assistiu a primeira parte, não faz sentido nenhum você assistir isso daqui. Volta na primeira parte. O link vai estar no comentário fixo ou na descrição. Procura o link lá, você clica e assiste a primeira parte primeiro. Assistindo a primeira parte, você vai poder compreender essa segunda. E nessa segunda aqui, já para quem assistiu a primeira parte, nós vamos falar sobre o grande sinal no céu. O título do vídeo é Os Vencedores do Sistema 666 da Marca da Besta. Os que vencem a tecnologia, a inteligência artificial. Eu sei que muitos vão pensar assim, poxa, você está gravando esse vídeo com a tecnologia. E através da inteligência artificial, nós estamos assistindo. Celular, câmera, sim, por enquanto nós estamos usando isso. Mas o olho da câmera imita o olho do homem. O SD card da câmera, de qualquer câmera, imita a memória do homem. Tem máquinas que falam. Tudo isso vai ser peças de um quebra-cabeça, aonde os homens vão fazer uma imagem para a besta. Aonde essa imagem vai ter olhos como de homem, boca arrogante, e ela vai mandar matar todos os que não adorem essa imagem. E é uma imagem feita pelos homens. Os homens fazem coisas hoje com a tecnologia e com a inteligência artificial. E essa imagem é que vai determinar quem vive e quem morre. E quem morre é quem não tem a marca da besta. Essa imagem representa a besta. E besta não é um homem. É povos, línguas e nações unidas. Isso eu já falei em vários vídeos, mas é necessário você entender isso, porque muitas pessoas com a mente, sabe, voando por aí, não presta atenção em nada e não entende o que a gente está falando. E ainda torce as nossas palavras. Nós estamos usando isso daqui, mas o sistema, ele está trabalhando de tal maneira que a gente fique totalmente dependente do sistema, disso. Ninguém vive mais sem celular. Nós precisamos de tudo. O dinheiro para fazer tudo. Sem o dinheiro a gente praticamente não faz nada. É a mensagem que o diabo está deixando. Sem o dinheiro vocês não podem fazer nada. E Jesus falou que sem ele nós não podemos fazer nada. Mas é uma realidade. Sem o dinheiro nós não podemos fazer nada. Mas nós conhecemos a palavra de Deus. E não vamos estar presos nisso. Ele vai dar um escape para que a gente escape desse mundo todo maluco. E tudo isso daqui vai fazer parte de um sistema da besta, que é sistema de controle. Aliás, nós já estamos nesse contexto. Falta só mais algumas peças para, varrer o dinheiro, varrer todo tipo de moeda, para que o dinheiro seja implantado no homem, não é? Sem o dinheiro a gente não pode fazer nada, não é? Você pode dizer, eu não amo o dinheiro, eu só preciso dele, mas eu não amo. Isso são palavras da boca para fora. O que determina se você ama o dinheiro ou não é o tanto que você trabalha para ele, por ele. E o sistema, ele te coloca nessa situação. O tempo todo você tem que trabalhar para o dinheiro, seja rico ou seja pobre. Você vai ter que trabalhar pelo dinheiro. E você não sobra energia para você estudar a palavra, não sobra esforço. Assim você está sendo amante do dinheiro, entendeu? Não é você falar com a boca que ama ou que não ama, que isso é o que vai determinar se você ama ou se não ama. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tem até um vídeo que eu esqueci de falar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e aí ficou um monte de gente te corrigindo. Mas é isso que eu quis dizer no vídeo. E como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o diabo vai implantar isso no homem. É uma marca que quem não tem não pode comprar e nem vender. É a substituição do dinheiro. Só que essa marca vai revelar o nome e o número da besta. Certo? Por que eu falei tudo isso? Porque todas essas coisas, assim como nós não amamos o dinheiro, mas estamos usando dele, assim também nós não amamos essas coisas aqui, mas precisamos dela. Só que o sistema faz você amar a câmera, a luz,
o YouTube, a internet, você se torna amante disso. Você acaba servindo, trabalhando por isso. É o seu Deus. O apóstolo Paulo fala que quem trabalha só para comer e beber, o seu ventre é o seu próprio Deus. Porque você está servindo o seu ventre. Aonde ele fala isso? Acho que em Romanos, capítulo 13. Mas ele fala, o Deus dele é o seu próprio, o Deus deles é o seu próprio ventre. Por quê? Porque eles servem o seu próprio ventre. Só para comer e beber. É o que o sistema quer que você faça. E aqui, como nós vamos falar dos vencedores desse sistema, está tudo envolvido. Entendeu? E aí, Apocalipse 12 vai ter a mulher e o dragão. Apocalipse 12, do 3 ao 6, vai ter o dragão configurado nas nações. E Apocalipse 15 vai ter os vencedores do sistema 666 da marca da besta. O interessante é que nesses 3 textos vai ter o sinal no céu. Por que o Senhor quis fazer isso? Apocalipse 12, do 1 ao 2. Viu-se grande sinal no céu. Grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Remontou a história do povo. Não só de Israel. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Ok. Um sinal. Agora para o outro sinal. Verso 3. Do 3 ao 6. Viu-se também outro sinal no céu. Vê que João, ele 2 vezes, ele não está falando eu vi, ele está falando foi visto. Viu-se. Quer dizer que nós vamos ver esse sinal. Não visível. É um sinal no céu, porque é do céu que vem essas revelações. Nós não vamos ver um dragão no céu, uma esposa no céu, ficar olhando estrelas, ficar tentando adivinhar a data da vinda de Cristo por astrologia, não é nada disso. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Olha só. Presta atenção que isso é profundo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A gente lê aqui, a gente fica perdido, porque a gente quer colocar tudo isso dentro de um só tempo. E aqui o Senhor está trabalhando de maneira atemporal. Tem uma linha do tempo, aqui, ó. O Senhor é tão sábio que Ele consegue estabelecer uma linha do tempo só para a gente se identificar no tempo, na história da humanidade, mas Ele é atemporal. Quando está falando aqui que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, a gente sabe que isso daqui, o dragão não é literalmente essa imagem. Ele era um anjo com muito poder e autoridade, regia os anjos de Deus no céu e ele enganou, ele fez uma rebelião no céu. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas não acreditar nisso é não acreditar na palavra, porque essas coisas que estão em Apocalipse está sendo falada na lei e nos profetas. Na lei nem tanto, mas nos profetas está sendo falado. E aqui Apocalipse com mais clareza. Aqui está falando de uma rebelião que ele causou no céu. Só que quando ele causou essa rebelião no céu, ele não tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que o Senhor narrou ele aqui com 7 cabeças e 10 chifres? Porque, irmãos, quando o Senhor via calado ele fazendo isso, o diabo não sabia o que o Senhor estava fazendo. Senão ele não iria fazer. Deus deixou rolar para ver quem queria ficar do lado dele e quem queria ficar do lado do diabo. Tem os anjos eleitos, não tem? Paulo fala disso em 1 Timóteo. Se tem os eleitos, tem os que foram reprovados. O que aconteceu no céu é um reflexo do que acontece na terra. E quando o Senhor viu ele fazendo isso, ele já enxergou hoje. Ele não enxergou um anjo de luz se tornando trevas. Ele enxergou um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ele já enxergou as nações, a revolução industrial, todas as suas fases. Ele enxergou os 7 impérios que iriam perseguir Israel, os 10 chifres, que é a 7ª cabeça da besta. Enxergou tudo antes da fundação do mundo. Antes dele concluir, do diabo concluir a rebelião. O Senhor já via lá no futuro. Por isso que ele descreveu assim.
Ele poderia falar, viu também um anjo que com a sua astúcia enganava os anjos de Deus. Poderia falar, porque as estrelas de Deus aqui, no próprio Apocalipse, no próprio texto, vai revelar para você que são os anjos. Entendeu a profundidade? Por isso, no céu foi visto esse sinal. Deus viu primeiro e depois ele nos revela. Deus, de maneira atemporal, está trabalhando no tempo com a gente. E esse foi o segundo sinal, o dragão configurado nas nações. Por que configurado nas nações? Porque olha só o formato do dragão, presta atenção no formato. Em Apocalipse 12 você vai ter um dragão grande vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver se aparece a imagem aí para você. Certo? Os 10 chifres, o desenho correto, a imagem correta é que os 10 chifres estejam na 7ª cabeça e não espalhado entre as cabeças. Em Apocalipse 13 você vai ver um dragão, só que agora não vermelho. Ele vai ser semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, vai ter 10 chifres, também semelhante, só que os diademas não vão estar mais nas 7 cabeças, e sim nos 10 chifres. E os 10 chifres devem estar na 7ª cabeça. Essa é a imagem correta. Em Apocalipse 17, você vai ver a mesma besta de Apocalipse 13, só que lá é falado de uma besta de cor escarlate. Tá vendo a semelhança? Não são as mesmas coisas, mas elas vão entrar no mesmo formato. Por quê? O dragão, literalmente, é o diabo. Já fala aqui, Apocalipse 12, é o diabo, a antiga serpente. O sedutor do mundo inteiro. Aquele que seduziu o mundo todo para chegar nesse ponto. Como eu já tenho falado em vários vídeos. Ele não tem 7 cabeças e 10 chifres e é vermelho, não tem. Mas isso é ele configurado nas nações. As nações também não é um dragão, mas o Senhor vê as nações como besta, entendeu? A própria bandeira, o próprio símbolo do Xing Ling é um dragão grande e vermelho. E esse país, Xing Ling, ele é o país especialista em fazer a formatação, em fazer a configuração do reino da besta. Está espalhando as tecnologias todas para o mundo. Está sendo especialista, o número 1. Não é só esse país que faz isso, mas ele está sendo o número 1 hoje. E aí então, você está vendo o dragão e as nações formando um só, como se fosse um casamento. Agora ele está configurado nas nações. As nações têm a imagem do dragão e o dragão tem a imagem das nações. Ele está preparando o seu sistema para a sua queda, porque quando ele for precipitado, ele estava no 3º céu. Ele tomou um tombo para o 2º. E agora, como ele sabe, quando ele estava no 3º céu e tomou um tombo para o 2º, ele não sabia que ele ia cair. Mas agora, do 2º céu, ele sabe que ele vai tomar um tombo para a terra. E ainda sabe que da terra ele vai para o abismo. Ele vai caindo. No primeiro tombo ele foi pego de surpresa. No segundo tombo, ele não vai ser pego de surpresa. Ele já vai preparar um sistema para quando ele cair, ele arrebentar. Ele perde a sua visão panorâmica, mas quando ele toma um tombo no capítulo 12 para a terra, agora a sua visão é o sistema de controle. Por isso que ele preparou o caminho. Ele vai conduzir a todos para a morte. Ele sabe que ele vai ser preso. E os homens, as nações que ele vai seduzir, ele está conduzindo elas para a morte. Enganando e seduzindo elas. Ok, por isso que faz parte de um sinal que foi visto no céu. Em Apocalipse 15 tem um sinal, mas esse é grande e admirável. Esse é o 3º sinal dentro do livro e só tem esses 3 grandes sinais. Só que o 3º é grande e admirável, porque agora é o povo de Deus que vence a besta, o falso profeta, o dragão, todo o sistema. Entendeu? Isso daqui que nós estamos vendo faz parte do vídeo número 1. Faz parte do cântico de Moisés e do Cordeiro. Faz parte dessas 10 palavras que formam o cântico de Moisés e do Cordeiro e dos vencedores da marca da besta, do sistema da besta. Certo? Vocês se lembraram, né? Apocalipse 16 vai ter a última taça. Porque a última taça é onde se conclui a ira de Deus. É onde, de fato, todos os santos ressuscitam.
O Senhor Jesus prometeu vir como ladrão. E é na sexta taça que ele está vindo. Quer dizer que ele está prometendo que ele vai vir. Ele está vindo como um ladrão no intervalo da sexta para a sétima. E é ali que os santos ressuscitam, não é antes. E na sétima taça está se cumprindo a sétima trombeta. E aí se cumpre, de fato, a vitória dos santos. No Apocalipse, capítulo 16, você vai ver algo muito interessante. Aqui você vai ver que o Senhor vai destruir para recomeçar, que é chamado como o grande reset de Deus. O mundo está fazendo um grande reset? Tá. Mas esse grande reset vai ser resetado pelo verdadeiro grande reset, que é o reset do Senhor, o reset do céu. O reset do céu é superior ao grande reset da terra. E no toque da última trombeta diz assim, a partir do verso 17. Eu falei toque da última trombeta, mas também é o derramamento da sétima taça. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. O Senhor tem um santuário no céu, não tem? Nós somos o santuário de Deus, mas na terra, mas não anula que ele tem um santuário de Deus, senão esse texto seria mentira. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, o mesmo que ocorreu na sétima taça, na sétima trombeta. E ocorreu um grande terremoto, como nunca igual, desde que havia gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade dividiu-se em 3 partes. E caíram a cidade das nações. A grande cidade dividiu-se em 3 partes. E caíram a cidade das nações. As cidades das nações. Tudo que os homens construíram com a sua tecnologia e engenhosidade, e durante esse processo de construção se esqueciam do Senhor, o Senhor vai derrubar em um terremoto. Ele está destruindo para recomeçar. Entendeu? Prédios. Enormes prédios, principalmente aqueles de Dubai, aquela prostituta. Prédios do mundo inteiro, pontes, linhas de trem, todas as fases da Revolução Industrial. Já era. E quando isso acontece, aquele big terremoto, tudo sai fora do lugar. Olha o que Deus se lembra. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Não foi Jerusalém. Não foi só Meca ou Roma papal, antiga Constantinopla. Não foi só isso. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice, do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E no Apocalipse 17, o Senhor vai voltar para falar a origem da grande Babilônia, que ela é mãe das abominações da terra. Jerusalém não é mãe das abominações da terra. A abominação é falar que Jerusalém é a grande Babilônia. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para habitar. Em Zacarias 14 fala que o Senhor vai descer e vai pôr os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, e vai reinar sobre Jerusalém. Mas em Zacarias, eu acho que 8 ou 10, diz que acho que 8 ou 6, diz que Jerusalém será habitada no seu mesmo lugar, em Jerusalém. Então Jerusalém não é a grande Babilônia. Já aproveitei para falar da grande Babilônia. Então a sétima taça traz a vitória sobre o sistema da besta e a vitória dos vencedores, do povo vencedor. Os vencedores das 7 igrejas, também você pode ver assim, tá certo? Certo, irmãos? E aqui tem algo interessante. Deixa eu apagar aqui essa parte. Cadê o apagador? Vou pegar esse pano mesmo. Vou apagar aqui essa parte e colocar um detalhe para vocês. Aliás, eu deixei até aqui escrito no papel. Eu não vou escrever na lousa para ganhar tempo. Vocês vão buscar aí Mateus 16, do 1 ao 4.
Vai aparecer na tela os textos. Mateus 24, do 24 ao 30. 1 Coríntios 1, do 18 ao 23. Busca esses 3 textos. Depois, Apocalipse 13, verso 18. E Apocalipse 17, do 9 ao 12. Todos esses textos que estão aparecendo aí na tela. Busca eles para você ler. Vocês devem anotar esses textos e ler eles porque eles são incríveis. Eu não vou anotar aqui para ir mais rápido, eu não vou ler eles, eu vou tentar fazer de cabeça aqui. Mateus 16, do 1 ao 4, os judeus vão tentar Jesus e pedir um sinal do céu. Sinal no céu. Mas eles não creem. O Senhor Jesus fala, nenhum sinal será dado a essa geração maligna, a não ser o sinal de Jonas. Sabe qual é o sinal de Jonas, né? O Filho do Homem tem que ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Esse é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Primeira camada de revelação fala da morte e ressurreição de Jesus, que ressuscitou ao 3º dia. Certo? Mas eu acredito que tem mais coisas aí. Porque a morte e ressurreição de Cristo, os 3 dias, para quem entende já a revelação, está falando do 1º e do 2º milênio. Porque no 3º milênio Jesus vem. Não é verdade? Para aqueles que acreditam em Jesus, ressuscitam na primeira ressurreição e acabam vendo o Senhor no milênio, no 3º dia. Certo? Mas para aqueles incrédulos, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar só na 2ª. Eles vão ver Jesus no trono branco 1000 anos depois da vinda dele. 1º, 2º, 3º. Está vendo o sinal de Jonas? Eu acredito que a 2ª camada de revelação é essa. Mateus 24, do 24 ao 30. Não. Mateus 24, verso 30, vai aparecer um sinal no céu. A vinda do Senhor. Sinal de Jonas. Está vendo? O sinal de Jonas. Para os que creem, vão ver o Senhor no milênio. Para os que não creem, vão ver só depois do 3º dia, que seria o milênio. Aí, o engraçado, 1 Coríntios 1, do 18 ao 23, Paulo vai estar falando sobre a sabedoria de Deus, falando que é Cristo. Aí ele fala que os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria. Aí ele fala, mas nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tá vendo? Os judeus pedem um sinal, a cruz de Cristo é um sinal, e quando eles olham, eles falam, isso é escândalo. Escandalizei. Estou escandalizado nisso. Esse é o Messias? E os gregos que pedem sabedoria, quando é pregada a cruz para eles e eles não acreditam, isso é loucura. Eles pedem sabedoria, mas para eles é loucura. Mas para Deus, a loucura deles que é loucura. E Deus, ele inverte as coisas. Lê o contexto de 1 Coríntios 1, que você vai ver que bacana. E o interessante é que para os fiéis, o Senhor tem essas 2 coisas. Ele entrega isso. Para os judeus, em Apocalipse, quer dizer, para os fiéis, tanto para judeus como para grego, ele vai entregar as 2 coisas juntas. Até o que um não pede, ele vai entregar. Os judeus pedem sinal, vai ter sinal. E sabedoria também. E os gregos pedem sabedoria, vai ter sabedoria, mas também sinal. Em Apocalipse 12 e 15, tem um grande sinal no céu, não é? E o contexto do Apocalipse 12 é o Apocalipse 13. E no 13 fala, aqui tem sabedoria. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. E isso é muita sabedoria, porque calcular o número da besta não é trabalhar com letras gregas. Dá para trabalhar também. Vocês viram o meu vídeo que eu falei sobre a marca da besta no islamismo? Vou deixar no comentário fixo também. A marca da besta não é só parte tecnológica. A marca da besta, ela é uma coisa que envolve tanta sabedoria de Deus que ela revela o mundo religioso, o mundo político, o mundo tecnológico. Tudo isso a marca da besta revela. Nem só uma coisa e nem só outra.
Em Apocalipse 17, quando vai contar as cabeças da besta, o Senhor fala, aqui é o sentido de que tem sabedoria. A besta que viste era e não é, aparecerá no futuro. 5 caíram, uma das cabeças, né? 5 caíram, uma existe, a outra ainda não veio. Os 10 chifres representam 10 reis que ainda não receberam autoridade, receberão autoridade no fim e entregarão o poder para a besta. Irmãos, precisa de muita sabedoria para entender isso, porque você precisa cruzar essa questão de chifres, cabeças, com Apocalipse 13, com Daniel, porque a besta é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Tem que cruzar isso com os pés da estátua, porque os 10 chifres estão em paralelo com os dedos da estátua. Então, é muita sabedoria que precisa. E o Senhor entregou para judeus e gregos sinal e sabedoria. É o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 1. Interessante, né? Você lê isso daí em casa. Ok, agora, essa parte. A revelação dos tempos, da tecnologia e da inteligência artificial. Aqui, nessa linha do tempo que vai estar em Apocalipse 12. O Senhor, ele estabeleceu uma linha do tempo só dentro de um capítulo, mas ele está trabalhando de maneira temporal. Mas ele quis que a gente chegasse a uma linha do tempo. Você vai ter Adão, o tempo de Adão, até Moisés, de Moisés até Jesus e de Jesus até o tempo do fim. Se você for olhar isso daqui, primeiro vamos ler. Apocalipse 12, do 1 ao 2, vamos ler de novo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Aqui está falando de Adão, não é? De Adão. Mas achando-se grávida com tormento para dar à luz, já vem para cá. Está vendo a maneira atemporal que o Senhor trabalha? Já vem para cá. Mas depois ele vai voltar para falar de Moisés. Presta atenção. E quando fala aqui a mulher, achando-se grávida com tormentos para dar à luz, sim, é verdade. Está falando do tempo de Jesus, um pouquinho antes dele nascer. Por isso que eu estou falando, de maneira temporal, vai e vem. Mas isso se refere a uma promessa que foi dada a Adão. Na verdade, Eva, mas Eva foi chamada de Adão também. Eva não pode gerar filho se não tivesse Adão também, né? É que a palavra Adão, no hebraico, foi usada para os dois. E aparece no português também em Gênesis 5. Adão e Eva foram chamados de Adão, homem. Então, isso nos lembra Gênesis 3, verso 15, que Deus falou que um dos descendentes da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a gente tem o tempo de Adão, não é? Agora, cadê o tempo de Moisés? Apocalipse 12, do 13 ao 16. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Olha que incrível! Está falando do tempo do fim, mas quando você está falando do tempo do fim, você está vendo a história em Êxodo 19. Olha a maneira temporal. Não é? Igualzinho. A mulher foi para o deserto lá com asas de águia, Faraó abriu a boca e mandou um exército atrás dela. E aí o que aconteceu? Lá em Êxodo 15, que é o cântico de Moisés, é a primeira parte do cântico de Moisés, Moisés vai falar que a terra abriu a boca e tragou o rio, profetizando o futuro. Então o Senhor, quando está falando do futuro, ele está falando do tempo de Moisés. Quando a gente está lendo Apocalipse 12, nós estamos lendo aqui, mas ao mesmo tempo nos remete para cá. Assim, quando nós estamos lendo Apocalipse 12, do 1 ao 2, nós estamos lendo aqui, mas nos remete para cá. Entendeu? Então, nós temos o tempo de Moisés aqui. E onde está o tempo de Jesus? Apocalipse 12, verso 5. Olha o quebra-cabeça.
Que coisa incrível. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus ao seu trono. Não é arrebatamento da igreja, não. Não viaja. O filho varão sendo arrebatado, já está na sequência. Jesus nasceu e subiu aos céus. Aqui a gente pode colocar Daniel 7. Daniel 7, onde o Filho do Homem está ascendendo até o ancião de dias. Ok? Tempo de Jesus. E o tempo do fim? Apocalipse 12, verso 6. Logo em seguida. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Já foi para cá. O Senhor voou na história. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustente durante 1260 dias. Apocalipse 14. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Fez alusão ao tempo de Moisés. Para que voasse até o deserto, ainda, ao tempo de Moisés. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo. Agora, explicou que 1260 dias são 3 tempos e meio e está se referindo a Daniel 7 e também a Daniel 12. Porque é justamente nesses dois textos que aparece a expressão 3 tempos e meio. E a terceira vez que aparece a expressão os 3 tempos e meio é aqui, em Apocalipse 12. Tá vendo? Então, se nós fôssemos contar de Adão até Moisés, tem 2000. Mais ou menos, tá? É mais ou menos. De Moisés até Jesus, 2000. E de Jesus até o tempo do fim, 2000 ou 2 dias proféticos. Se você fizer a soma, 2, 4, 6 mil anos dentro de um capítulo. E depois disso, a gente sabe que é o milênio. 2, 4, 6, aqui nós temos o número de homem, não é? E o 7º milênio seria o reinado de Cristo. Ok, aqui em Apocalipse 12, nós vamos ter uma referência a Êxodo 19, que nós vamos ver na parte 3 do vídeo, a Êxodo 15, que é uma parte do Cântico de Moisés. É uma parte do Cântico de Moisés, que também vai aparecer como o Cântico do Cordeiro. É uma coisa incrível. Então, irmãos, durante 6.000 anos, o diabo trabalha nas fases da Revolução Industrial, até que o homem tem conhecimento de energia. Quando o homem tem conhecimento de energia, de luz, energia, e começa a trabalhar com isso, o diabo altera o mundo. Fez a alteração. Em questão de 100 anos. Por que o homem ficaria quase 6.000 anos sem ter conhecimento disso e só aqui no finalzinho teria essa explosão? Porque o Senhor ocultou isso do homem. Porque se o Senhor permitisse que o homem tivesse esse conhecimento há 2.000 anos atrás, todas as coisas que os homens precisavam para alterar o mundo com a inteligência artificial sempre esteve no mundo, não caiu algo novo do céu. Sempre esteve no mundo. Mas os homens passaram a ter conhecimento, foi liberado pelo Senhor através dos tempos. E se o Senhor liberasse isso no tempo de Jesus, hoje nós não estaríamos mais aqui. O mundo todo teria sido destruído. Nós não seríamos salvos porque não teríamos nascido. Em 100 anos que o homem conhece a luz, a energia, aí começa fabricarem fábricas de fabricação em massa, e aí começa a usar o ferro para fazer armamentos de guerra e tudo mais. É a era do ferro, né? Ferro das pernas até a ponta dos dedos. Então o mundo já teria se autodestruído. Por isso que o Senhor fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados. Por causa dos eleitos que vão ser salvos.
E a abreviação dos tempos não é o tempo passar mais rápido do que era antes. O Senhor abreviou os tempos estabelecendo 70 semanas e deixou a última para o final, perto dessa última semana aí, 100 anos para trás, que os homens iriam ter conhecimento dessa tecnologia toda, e ele estabeleceu 7 anos finais. A besta iria chegar no seu poder, a 7ª cabeça da besta, ela acaba sendo formada no início da última semana, mais ou menos no início, ela dura pouco tempo, nessa 7ª cabeça tem que ter 10 chifres, que são 10 reinos unidos, e dentro desses 10 reinos unidos se levanta o chifre pequeno. E quando ele se levantar, vai ser a metade da semana. E aí o próprio dragão, Deus vai permitir que o próprio dragão dê o seu poder, a sua autoridade, o seu trono para a besta, para o sistema todo e para um chefe, né? Para o anticristo. E com todo o poder na sua mão, ou seja, ele dominando sobre 10 reinos unidos, que seria 5 reinos do Ocidente, 5 reinos do Oriente, para fazer jus à estátua, né? As pernas da estátua. Mas ele sendo um imperador islâmico, tendo todo o seu poder na mão, todas as fases da Revolução Industrial completas, toda a tecnologia artificial, o ápice dela em suas mãos, o que você acha que ele vai fazer? Querer destruir o mundo inteiro, sendo influenciado por um diabo, por um Deus que ele mesmo vai conhecer. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Mas não dá para falar agora, senão eu vou confundir. Na próxima eu falo. Tá certo? Então aqui em Apocalipse 12 nós temos uma linha do tempo que foi trabalhada de maneira temporal. O Senhor fala do futuro, mas é o passado. Mas o passado fala do futuro. Aí ele volta e fala do filho varão, mas se você estabelece uma linha do tempo, você tem essa informação. Tá certo? Então, de fato, aqui são os vencedores na marca da besta. Como eu mostrei naquele vídeo, por que o Senhor é um Deus grande e admirável? Por causa das suas obras. Grande e admirável são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. E eu expliquei o porquê que Ele é o Todo-Poderoso. Verdadeiro e justo são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu santo nome? Porque só o Senhor é santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Lembra que eu mostrei que todas essas palavras, frases e palavras, são palavras que o Espírito Santo espalhou pelos profetas, pela lei e pelos profetas? Aí ele pegou as principais partes que ele considerou para esse ponto e juntou um cântico profético, que ainda nós não terminamos porque não entramos em Deuteronômio do capítulo 28 ao 32, aonde de fato tem esse cântico. Deuteronômio, na verdade, 31, junto com Êxodo 15, forma uma boa parte do cântico de Moisés e do Cordeiro, que também é o cântico dos vencedores. Então, se fosse falar por textos, nós teríamos essa mensagem. Mas ainda a gente pode compreender esse cântico somente pelo contexto imediato do livro do Apocalipse. Porque nós temos essa linha do tempo. E como eu já falei, o diabo trabalha aqui nessa linha. Durante todo esse tempo ele tem autoridade. Ainda que Jesus veio, limitou o poder dele, a igreja tem poder sobre as obras dele. Ainda que aconteça tudo isso, olha o estrago que ele faz na terra. Mas quando Jesus voltar, acabou, ele é preso. Satanás e os seus anjos são... Satanás é preso, os anjos vão para o lago de fogo, os demônios, né? E aí tem todas aquelas coisas lá que você já conhece. E se fosse usar só o contexto do próprio livro, nós iríamos ver. Já que nós temos uma linha do tempo estabelecida, né, dentro do Apocalipse, ainda que nós não fôssemos atrás de todos esses textos, nós iríamos ver que quando Deus... Lembra? Aqui está falando dos dias da criação, né? Se nós falamos 2, 4, 6 mil anos, nós estamos falando dos milênios que foram falados lá no dia da criação. É que não coube tudo aqui, né? Ia ficar muito apertado se eu colocasse outra linha do tempo mostrando os dias da criação. Mas vê bem, Deus criou e falou, é bom.
Fez o segundo dia, é bom. Terceiro, é bom. Quarto, é bom. Foi até o sexto e quando criou o homem, falou que é muito bom. Era tudo muito bom. Quando o homem caiu influenciado pelo diabo, começou tudo ruim. Começou tudo dar mal. Agora os animais matam os homens matam os animais matam os animais, os homens matam os animais e é guerra sem fim. Certo? Mas o Senhor, através das suas obras, ia mostrar que Ele é grande e admirável, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele iria ter o poder para converter tudo isso em coisa boa. Ele iria retirar a espada da terra, a guerra entre animais, a guerra entre homens, a guerra entre homens e animais. Ele ia aniquilar tudo isso. Por isso que Ele é o Todo-Poderoso, incluindo aquela mensagem que eu falei para vocês na primeira parte. Ele ia mostrar que os seus caminhos é verdadeiro e justo. E quem anda nos caminhos verdadeiro e justo do Senhor, vence essa terra, esse mundo. Ele é Rei das nações, porque ainda que o diabo, em Apocalipse 12, ele é chamado de sedutor do mundo inteiro, o Senhor consegue ainda arrebatar o homem das nações para adorar a Ele. E Ele destrói os ímpios, Ele reina, Rei das nações. Por isso que Ele se torna temível. O nome dele, grande. Aliás, tem uma mensagem codificada só no nome dele, né? Santo. E aí diz que todas as nações virão e adorarão diante dele. É só meditar nessa parte aqui. Para esse ponto eu vou deixar no comentário fixo as informações, o vídeo que vocês devem assistir em conexão com esse. Ainda falta a aula número 3 para vocês assistirem, certo? E na aula número 3 a gente finaliza isso. Eu vou dividir também a aula número 3 em 2 partes, então vai ser a aula 3 e 4, certo? Para valer. Então, queria que vocês olhassem no comentário fixo. Se tiver ali informações para você ler a descrição, leia a descrição. E é isso daí. Agora eu peço todas aquelas coisas para vocês, né, ajudarem o canal com tudo que vocês sabem que tem que fazer. Espero que vocês tenham entendido. Deixe os comentários para eu saber se vocês estão entendendo. O que ficar de dúvida, eu tento eliminar nos próximos estudos. Aula 4, acaba esse estudo, tá bom? Irmãos, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. É muita coisa para falar, tá bom? Mas eu fiz o que eu pude. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até os próximos estudos. Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of breakthrough. Father, I thank you.